Você aí, tá por dentro de todas as novidades dos animinhos? Tá por dentro de todas as novidades da Netflix? Então deve estar sabendo que estreou no catálogo da Netflix um novo anime do Ultraman, correto? E o que esperar desse anime? É mais um reboot modinha? É uma série destinada aos velhos que assistem Tokusatsu desde os primórdios? A resposta para essa e outras perguntas você vai descobrir nesse vídeo. Farei uma review honesta sobre a série e falarei tudo o que você precisa saber sobre o Ultraman para não ficar perdido na história do anime. Acho que todos sabem que Ultraman faz parte de uma franquia de Tokusatsu muito influente no Japão. Praticamente um símbolo nacional. Aqui a franquia é mais conhecida pelo pessoal das antigas, que assistiram às séries exibidas na extinta TV Tupi, ou na Era de Ouro da TV Record, ou mesmo reprises também extinta TV Manchete. Mas na realidade é uma vasta franquia, com seriados produzidos desde 1966 até os dias de hoje, com mais de 20 seriados e mais trocentos filmes especiais. A franquia é tão cultuada que não é exagero nenhum dizer que existe uma legião de fãs e que influenciou a cultura pop não só no Japão como no mundo inteiro. Bem, se você é desses que muda sua opinião se baseando em famosinhos, aqui vão alguns exemplos. Will Smith, o eterno maluco no pedaço, fã declarado de Ultraman. O diretor Guillermo del Toro, que inclusive prestou suas homenagens a Ultraman em filmes de monstros em Pacific Rim. Hideki Kamiya, famoso por estar por trás de jogos como Resident Evil 2, Devil May Cry, Okami, inclusive Beautiful Joe, que referencia Tokusatsu a todo instante. Ah, vocês lembram daquele grupinho de boy band do fim dos anos 90 do Justin Timberlake, chamado NSYNC? Pois é, eles participaram de um programa na TV japonesa. Aí ao perguntarem de algo que eles gostavam no Japão, o maluco já fala na lata que gosta de Ultraman. E claro que aí o próprio aparece pra dar o ar da graça. E todo mundo manda aquele Uchiu Kousen maroto. Sem dúvida, você conhece ou gosta de alguma coisa que teve mesmo que um pouco certa influência de Ultraman. Akira Toriyama que sempre referenciava essas séries em Dr. Slump. E em Dragon Ball, a Tite em sua primeira aparição imita os golpes sanguinários de Ultra Seven, decapitando e destruindo monstros. E até mesmo Jaco, que aparece em Dragon Ball Super e tem mangá solo, tem uma aparência nitidamente inspirada em Ultraman. Além de ter o papel de intervir e fazer valer a justiça em vários planetas universo afora, com direito a homenagem a Simpsons, Ben 10, Apenas um Show, e até Faustão deve ter sido inspirado em Ultraman. Ultraman foi uma das primeiras séries em cores do Japão. Foi criada em 1966 por Eiji Tsuburaya. Ele era considerado um gênio dos efeitos especiais, já responsável por inúmeros filmes de ficção científica, como o aclamado Godzilla de 1954. Aí alguém de mentalidade rasa que só consome modismo de Hollywood deve pensar: ai, gênio dos efeitos especiais, mas era tudo mal feito. Lembre-se que estamos falando dos anos 50 e anos 60. Não acho exagero nenhum dizer que Ultra Seven de 1967 tenha sido uma superprodução em sua época. Um dos seriados de Tokusatsu que teve maior investimento, mesmo se comparar com seriados atuais, e que ainda fazia muita experimentação. Seriados americanos do mesmo período dificilmente usavam tanto, e quando tentavam também não saía aquela coisa toda. Lembrando que investimento em seriados e cinema são universos bem distintos. E logicamente, durante todos esses anos, a família Ultra lançou todo tipo de produto possível. Sejam jogos para vários consoles de diversas gerações, sejam filmes, ou mesmo outros mangás e animes. Dito isso, sabemos que foram lançadas diversas séries. Logo, sabemos que existem vários Ultramans diferentes, e que, portanto, é comum usar o termo Família Ultra, como é deixado claro nesse comercial. Já nessa primeira temporada do anime da Netflix, e nos primeiros volumes dos mangás, já deixa claro que existem vários Ultras, e logicamente eles são inspirados em personagens dos seriados. Mas talvez para quem assistiu apenas o anime, não fica claro o que é exatamente o Ultraman. Então, os Ultras são criaturas alienígenas, conhecidas como Gigante de Luz. Geralmente são oriundos da galáxia M78. Eles basicamente agem intervindo em planetas que sofrem ameaças alienígenas ou com ataques de monstros. Para poderem viver na Terra e se materializarem constantemente, geralmente eles acabam se tornando hospedeiros de algum humano. Muitas vezes eles cedem sua energia vital para o protagonista que havia morrido em alguma fatalidade. Aliás, esse foi o caso de Hayata, o primeiro Ultraman no qual a história do anime toma como foco inicial. Eu estou explicando tudo bem a grosso modo, afinal são 52 anos de legado de uma franquia rica, repleta de ação, ficção científica e críticas à sociedade. Agora vamos falar do anime. É difícil falar sobre,
até porque eu me sinto dividido. Como deu pra notar, viram que sou do time dos velho, que gosta de tokusatsu e consome os seriados. Mas tentarei fazer uma review honesta e espero que seja útil mesmo para aqueles que não estão familiarizados com o universo, assim ligando os paralelos entre o anime e o enredo dos seriados, e ainda fazer indicações para quem se interessar e tiver vontade de entrar mais a fundo no assunto. O anime é inspirado no mangá, que inclusive está sendo lançado aqui pela editora JBC. Quando eu fiquei sabendo, logicamente que como fã de Tokusatsu, eu me engajei em comprar, até para ajudar a passar a mensagem que gostaria que lançassem mais coisas referentes a Tokusatsu no mercado nacional. Sejam outros mangás como Kamen Rider Spirits, Kamen Rider Black, Kikaider e outras séries em DVDs e etc. Se não me engano, o mangá surgiu como uma homenagem de 45 anos da franquia. Obviamente que a obra tem um certo apelo em trazer os velhos que acompanham a franquia a longa data e fazem parte de um público fiel. Mas claro que a maior intenção da Tsuburaya era atrair o público otaku atual, e aquele que não necessariamente se importa com Tokusatsu, aqueles que provavelmente achariam isso cafona e provavelmente achariam isso descolado. Logicamente, faço parte daqueles que curtem os seriados, fã fiel que provavelmente iria fazer propaganda gratuita sobre o mangá. O mangá ainda está em lançamento, mas recentemente foi lançada essa primeira temporada do anime na Netflix. Já fiquei broxado em ver que era mais um anime em CGI. Aliás, morro de medo que as animações em CG tomem espaço das animações convencionais, que por sua vez se tornem coisa de nicho. Pois é, infelizmente essa é a tendência. Por incrível que pareça, ao ver o trailer, eu até que me surpreendi. Talvez sejam minhas expectativas tão baixas, mas só sei que senti que não estava tão ruim quanto eu esperava. O anime poderia ter pelo menos uma aberturinha bacana, né? Poderia ao menos fazer alguma homenagem a temas clássicos da série. Quem sabe aproveitar o fato que no anime tem a idol pop Irena Sayama como personagem e colocá-la cantando uma versão dela da música na abertura. Não sou exatamente fã desse tipo de coisa, mas era uma possibilidade. Qualquer um que me conhece sabe que eu não sou nada fã desses modismos de remake e reboots, mas essa série tinha como propósito uma sequência, e aí entra a parte que serve como fanservice para os fãs das antigas. A história basicamente é uma realidade alternativa que serve como sequência do primeiro Ultraman de 66. Anos depois da última luta de Ultraman contra seu maior desafio, o Alien Zeton, onde o desfecho foi Ultraman abandonando o corpo do oficial Shin Hayata da patrulha científica. Hayata, anos depois, se tornou ministro da defesa do Japão. A Terra ficou em paz, sem sofrer invasões alienígenas e nem ataques de monstros gigantes. A patrulha científica deixou de existir, e seu prédio se tornou um museu que homenageia aquele período de glória que passaram lutando ao lado de Ultraman. Hayata notou que tinha uma força desproporcional para um humano comum. Ele herdara isso do período que foi hospedeiro do Gigante de Luz, e seu filho Shinjiro também herdou isso. Para resumir a coisa toda, a história tem como protagonista o filho de Hayata, Shinjiro, um pacato garoto colegial. Basicamente a Terra vivia um período de paz, mas então ataques alienígenas são relatados. Ocorrem misteriosos assassinatos em séries que parecem além da compreensão humana. Então, a patrulha científica criou um museu de fachada para dar aquele miguezinho, mas continuava operante. Mas agora com aliens atacando novamente sem Ultraman para nos proteger, o que será da humanidade? Então, para resolver essa treta toda, a patrulha científica, que agora é comandada pelo ID, o atrapalhado da equipe responsável pelas invenções tecnológicas no seriado original, resolve criar um Ultraman artificial. Eles desenvolvem uma armadura super irada e radical inspirada no gigante que nos abandonara. Aí surgem aquelas comparações bobas, mas quase que inevitáveis, como Homem de Ferro e blá 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 blá. Mas fazer o que? Realmente lembra? Esses filmes estão na moda? Eu diria que visualmente é uma mistura de conceito de Homem de Ferro com anime de mecha. Mas enfim, aí adivinha o que vai acontecer? É claro, Shinjiro vai vestir a armadura inspirada no Ultraman que o papai se transformava no passado. Aliás, essa patrulha científica é genial. Eles queriam atuar em segredo, criar um Ultraman artificial e não queriam que nenhuma informação a respeito viesse a público. Mas o que eles fazem? Estampam o logo da organização na armadura. Não vou me estender muito, então só irei passar uma sinopse rápida. Basicamente, após os eventos do primeiro seriado, uma espécie de ONU do universo criou um acordo de paz. Assim a Terra ficou um tempo sem ser invadida ou atacada. Criaram uma cidade onde alienígenas vivem se passando por humanos. Mas então incidentes passam a acontecer. Assassinatos em séries, aliens criminosos passam a agir, criando assim um ambiente onde a patrulha científica é forçada a voltar a agir. A batalha entre Ultras e aliens
Ultramens tomam proporções cada vez maiores e impossíveis de serem escondidas da população. Nas primeiras aparições de Shinjiro com a armadura, até pensaram que era algum manezão de cosplay. E assim abrem-se as cortinas para um suspense que envolve diplomacia interplanetária com toque de investigação policial. Evidente que Shinjiro não é o único Ultraman. Pelo menos nessa temporada do anime atua um Dan Moroboshi, que usa armadura inspirada em Ultra Seven de 1967, que aliás foi a série que citei como superprodução e uma das que possui melhor enredo na minha opinião. E Seiji Hokuto, com armadura inspirada no Ultraman Ace de 1973. E tudo indica que aparecerão mais. E aliás, ambos têm os mesmos nomes dos protagonistas de seus respectivos seriados. Inclusive fazem referências às transformações dos Ultras dos seriados. Aquele fanservice maroto pros velhos fãs de Tokusatsu como eu. Shinjiro, o próprio nome já denuncia. É aquele personagem que tem a síndrome de Shinji, o típico adolescente emo dos animes pós-anos 90. Ele passa por aquele período de negação, indecisão, ai, não sei se quero ser Ultraman, até que situações extremas o obrigam a agir. Depois de sentir toda a gratidão, a fama, o público babando ovo por seus feitos, ele passa a aceitar a responsabilidade. O legal é que ele toma esporro de todo mundo, seja do Moroboshi ou seja do seu próprio pai, que jogam na cara dele que ele quer apenas ter o ego massageado e curtir a imagem pública de Ultraman, mas não carregar seu verdadeiro fardo, principalmente por hesitar em matar os aliens. Confesso que me irritei bastante com Shinjiro no mangá. No anime não sei se ele me irritou menos ou se eu já estava acostumado, mas a verdade é que apesar de ser mole, ele é uma pessoa altruísta que tem forte empatia pelo próximo e que faria de tudo para proteger todos e que ninguém saia ferido. Qualquer um sabe que infelizmente isso acaba sendo uma utopia. Inclusive seu pai, como Ultraman, sentiu isso na pele. Ele sempre quis salvar todos, mas é impossível evitar que ninguém se machuque, ainda mais com uma cidade sendo atacada por monstros de 50 metros de altura. Aí que entra o carrancudo Dan Moroboshi, o personagem que faz contraste com Shinjiro. Um cara já um pouco mais velho, pé no chão e que não suporta as emices de Hayata Jr. Ele deixa claro que ele não é tão especial quanto pensa, que ele é descartável e que não é o único a poder ser um Ultraman. Ele prova isso quando surge com a armadura de Ultra Seven e mata os aliens sem pudor algum. Sim, é um personagem que tenta transmitir aquele ar de fodão, mas é demasiadamente frio e arrogante. E o terceiro personagem é Seiji Hokuto. Ele usa a armadura de Ultraman Ace, um calouro hiper delicado com jeitos afeminados, que demonstra ser descontraído, mas que possui uma motivação extra para lutar e se vingar. Seiji vive citando uma tal de Yuko, referência a Yuko Minami do seriado Ultraman Ace. Seiji e Hokuto se uniam para se transformar no Ultra Ace, sendo assim o primeiro Ultra com 2 hospedeiros, sendo um deles uma mulher. Tanto o anime como o mangá têm aquelas referências aos seriados antigos, seja nomes dos personagens, as transformações, monstros e aliens de diversas séries desde Ultra Q. Saber por que Bemular de Kaiju se tornou essa coisa com armadura estilo Ultraman ainda é um mistério. Isso nos leva a algumas diferenças entre o mangá e o anime, como por exemplo, a cidade dos aliens. No mangá, para chegar a esta cidade é preciso atravessar um portal dimensional, localizado em um prédio da patrulha científica. No anime basta entrar em um gueto qualquer e os aliens tentam se passar por humanos. Sem dúvida, a versão do mangá faz muito mais sentido. Afinal, no anime, qualquer um poderia ter acesso àquele local. Lá eles consomem comidas estranhas de alienígenas, ocorrem torneios de porradaria, e a aparência daquela região é bem distante do que se espera de um bairro de Tóquio. Como eles passariam desapercebido ali? Outra coisa que me incomodou é que no mangá mostra o monstro Red King nessa cidade. Um monstro que participa de várias séries da franquia. No anime, substituíram por um monstro genérico qualquer. E no mangá, Red King se torna um personagem recorrente. No geral, a história segue o enredo do mangá, mas existem várias diferenças na história. E diria que em modo geral, o anime desenrola de forma mais superficial. Talvez seja o formato de temporada que os obrigam a limitar o material para que sejam produzido um número fixo de episódios, assim tornando a série mais engessada. Eu diria que muitas cenas no mangá têm mais impacto, e até mesmo mais violência. Não entendo isso. A Netflix muitas vezes adora forçar nudez, violência e conteúdo controverso em seu catálogo. Por isso eu não entendo esse tipo de censura. Só posso afirmar que muita coisa no mangá, e principalmente a batalha final da temporada, foram muito mais interessantes. Agora, com essas armaduras fazendo o papel de Ultramans artificiais, não temos mais os guerreiros de luz se hospedando em algum humano. Na verdade, não faz muito sentido, já que a Terra está passando por esses momentos turbulentos, obrigando organizações de migração interplanetária a agir, mas ainda assim nenhum Ultra se mobilizou como de costume. Enfim, a conveniência do plot. E, falando em conveniência de plot, temos de falar sobre o protagonismo. Eu realmente
particularmente acho chato aquelas soluções baratas de roteiro. O famoso Deus Ex Machina, que basicamente é aquela solução milagrosa que resolve o conflito. Tipo aquela transformação inusitada do Goku em Super Saiyajin Green número 69 que permite que ele consiga vencer o seu oponente. No caso de Ultraman acontece, por exemplo, quando ele repentinamente aprende a voar, e todos ficam surpresos. Mas espera, se ele está voando é porque existe essa funcionalidade na armadura, correto? Os Ultramans voavam naturalmente em suas séries, mas meio que era uma união simbiótica entre um humano e um ser espacial hiperpoderoso. Se é uma funcionalidade da armadura, por que o Moroboshi não sabe voar? Se não for uma habilidade da armadura, então Shinjiro teve aulas de voo com Gohan? Se ele herdou isso de seu pai, por que Hayata não voa? Enfim, vou continuar acreditando que seja a funcionalidade da armadura, mas Moroboshi ainda não aprendeu a dominar essa mecânica. Mas a pior de todas é quando o Shinjiro tá tomando um couro e pede pra desativar o limitador da armadura. O ID responde que não tem como, que ele apanhou tanto que quebrou a parada, deu problema na rebimboca da parafuseta, mas então quando a situação fica crítica, com o poder da amizade ele consegue ativar. Tá certo, eu sou praticante de Kung Fu, compreendo a energia, a capacidade que o ser vivo tem de fazer coisas improváveis quando precisa salvar sua pele ou salvar aquele que ama. Mas porra, quando transferem isso pra máquina, pra mim não cola. Se fosse assim, quando queimasse o pente de memória aqui, iria lembrar o quanto eu amo fazer vídeo falando groselhas pra vocês e gritar E assim, com o poder do amor e da amizade, eu consigo romper o selo do meu notebook da Xuxa, fazendo emanar uma aura vermelha que permitirá rodar o Sony Vegas e Photoshop no talo. Digamos que esse tipo de situação até tira o ar de ficção científica da coisa. Realmente, enredos cuja justificativa do protagonista ter se tornado herói se resumir a coisas do tipo porque ele é especial, ele tem amor, a paz e a justiça mais que ninguém, e afins não me convencem. Apesar de ser uma animação em CGI com uma fluidez no mínimo estranha e pouca expressividade facial, de qualquer forma, em aspectos gerais, eu avalio minha experiência com essa versão de Ultraman como positiva. Acho que vale a pena ser conhecida, mesmo não sendo algo voltado para o público no qual faço parte. Como fãs de Tokusatsu e para o meu gosto de animes e mangás, eu preferiria um mangá no estilo do Ultraman Story Zero. Acho que essa versão tem sim virtudes e qualidades, uma história intrigante, fala sobre xenofobia, e mesmo se tratando de algo para um público totalmente diferente, ainda assim tenta abraçar os fãs do clássico. No geral, achei o enredo do mangá melhorzinho, mas indicaria sem problemas. Aliás, quando o mangá lançou, vi o caso de um garoto que passou a querer conhecer os seriados originais de Ultraman. Evidente que boa parte que assistiu esse anime apenas quer ver um animinho na conveniência do streaming e vai cagar pra ver alguma série de Ultraman. Mas para aqueles que tiverem curiosidade, por onde começar? Bem, eu gostaria de falar pra ver desde Ultra Q, que foi o primeiro seriado. Eu adoro e o foco é mais ficção científica e suspense, numa pegada mais Arquivo X e Twilight Zone. Nem sequer existia ainda o conceito de Ultraman nessa série, que veio meses depois no seriado seguinte. Mas compreendo que é uma jornada longa, então indico como uma primeira experiência um filme mais atual produzido em 2006. Esse filme aqui, Ultraman Mebius e Ultraman Brothers. Esse aqui é o DVD lançado pela Fox Filmes, inclusive tem dublagem em português. Lançado em DVD pela Fox Filmes, que lançou boa parte dos movies dos anos 90 em diante, e talvez tenha disponível no Crunchyroll. Esse filme traz Ultraman Mebius, que era o Ultra que era exibido no Japão naquele ano. Ele passa por viagens dimensionais onde encontra os 4 primeiros Ultramans, os mesmos atores das séries clássicas já idosos, e cabe a ele, o Ultra da nova geração, fazê-los despertar novamente seus poderes para lutarem juntos. O filme tem aquela historinha típica de crossover, mas é um filme legal, competente e traz um pouco daquela emoção e a noção da importância desses heróis. Realmente comove ver os atores das antigas relembrando seu legado e vê-los lutando lado a lado. Evidente que não é por esse filme que você vai encontrar todo o potencial da franquia, sua ficção científica ou mesmo críticas sociais, mas pode ser um primeiro contato para que depois você possa ir expandindo os seus horizontes. Se você quer algo mais na linha de suspense investigativo, tem a série Ultra 7X, que é uma comemoração de aniversário da série Ultra 7, que vai para uma linha totalmente diferente. E aliás, essa série já esteve no catálogo da Netflix. Evidente que nem tudo de Ultraman é perfeito. Claro que tem séries que não são lá essas coisas. Eu mesmo tive séries que eu não gostei, mas mesmo essas tiveram ao menos alguns episódios que me surpreenderam. Sejam por suas críticas ou fotografia maravilhosa típica das séries Ultras. Seja por um roteiro de ficção científica que achei interessante. Nesse meio século de Ultraman pode ter certeza que tem muita coisa boa, muita
coisa que não é tão boa assim, muita ação, muita ficção científica, histórias com temáticas que são mais maduras e também aquelas histórias totalmente infantis. Espero que esse vídeo seja esclarecedor e que o anime Ultraman sirva de porta de entrada para que conheça um novo universo, seja dentro da franquia Ultra ou Tokusatsu em geral. Lembre-se que animes e Tokusatsu desde os primórdios andaram juntos. Um influenciou o outro e muitos mangakas renomados como Osamu Tezuka e Shotaro Ishinomori criaram seus heróis inicialmente em mangás que se tornaram heróis de seriados Tokusatsu, assim como animes que tiveram suas versões Tokusatsu, como Sailor Moon, ou mesmo vários Tokusatsu que posteriormente tiveram seus mangás lançados. Essas duas expressões da cultura pop japonesa se completam. Se gostaram, deixem aquele joinha, se inscrevam no canal, ativem o sino. Mas e vocês, gostaram do anime? Gostam de Ultraman? Curtem Tokusatsu? Quais séries vocês mais gostam? Então escrevam aí nos comentários. Então por hoje é só, cambada. Fui!